Cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje aqui nós estamos com mais uma aula aí dos sétimos anos, né? Essa aula ela vem em sequência da biodiversidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização dos seres vivos, né? Isso aqui é uma matéria muito importante já que ela ensina o como a ciência classifica os seres vivos. Mas eu não posso, cientistas, começar a nossa aula de hoje sem não fazer uma pergunta. Existem muito ou poucos seres vivos no planeta? Eles vivem no mesmo lugar? E vamos pensar a seguinte coisa, cientistas: eles são todos iguais? Na verdade, se você assistiu à aula anterior, você vai saber que isso não é tão simples assim. A cada dia que passa, cientistas, nós descobrimos novas espécies e tipo, elas são diferentes em tudo. Devido a isso, a gente precisa organizar as espécies em grupos, como se eles fossem a seção do supermercado. Por que, que eu prefiro falar como se fossem seções de supermercado? Porque do mesmo jeito, pessoal, que os mercados atuais, eles separam os grupos de acordo com o tipo e a forma, nós separamos os seres vivos de acordo com a espécie. Ou seja, cientistas, do mesmo jeito que no mercado eu vou ter a seção dos frios, dos vegetais, dos produtos de limpeza, nos seres vivos eu vou ter os grupos separados em seções, né? Então eu sempre gosto de falar, se você quer entender a organização dos seres vivos, você precisa entender a organização de um supermercado, porque é bem parecido. E cientistas, devido ao grande número de espécies na nossa biosfera, todos os seres vivos do planeta, eles são divididos em 5 grandes seções. Essas seções, elas são chamadas de reinos. Quais são os 5 reinos dos seres vivos, cientistas? O primeiro é o reino Monera, o segundo é o reino Protista, o terceiro é o reino Fungi, o quarto é o reino Planti e o quinto, cientistas, é o reino Animalia. Esses são os 5 grupos de seres vivos que existe no planeta. Tá, beleza, professor, mas que tipo de bicho que tipo de ser vivo a gente pode encontrar em cada uma dessas seções? Na verdade, cientistas, do mesmo jeito que os produtos são separados de acordo com o tipo em cada seção, os seres vivos são separados de acordo com o tipo em cada reino, né? Um exemplo comum é no reino Monera. No reino Monera, cientistas, nós vamos achar as bactérias. E o interessante é que junto com as bactérias, nós também achamos as cianobactérias, né? Elas são diferentes dos outros seres vivos. Aqui é um exemplo, cientistas, algumas imagens de bactérias aí. No reino protista, cientistas, nós achamos nada mais, nada menos do que os protozoários e as algas, né? Lembrando sempre, os protozoários e as algas, eles estão nesse grupo porque eles são diferentes dos outros, né? Por mais que alguns sejam microscópicos iguais às bactérias, eles são diferenciados. No reino fungi, cientistas, nós achamos os fungos, né? Que formam os bolores, que formam os mofos, que causam as micoses, né? Os fungos, por mais que eles se pareçam com algumas plantas, eles não são plantas, eles são diferenciados. Por isso que tem um grupo diferenciado para eles. Outro exemplo aqui, cientistas, algum exemplo de reino plant. No reino plant, pessoal, basicamente a gente vai achar todas as plantas e vegetais, né? Ou seja, as plantas elas são seres diferenciados dos outros, por isso que só tem um grupo especialmente para elas, né? Lembrando sempre, elas não são nem, na verdade elas são as melhores, né? Mas o reino animalia, nós encontramos todos os animais, cientistas, da esponja até o ser humano, né? A formiga, elefante, zebra, peixe, água-viva, estrela do mar, lesma, caracol. Na verdade, cientistas, o reino animal, de ideia geral, ele é o mais famoso, né? Aqui nessa imagem a gente tem uma organização dos 5 reinos dos seres vivos, começando pelo Monera, pelo Protista, pelo Plant, pelo Fungi, pelo Animalia aí, na sequência. Dá uma boa olhadinha as ramificações aí, o como os grupos evoluíram, mas todos eles evoluíram da base, que é as bactérias. E aqui, cientistas, nós temos os 5 reinos dispersos, né? O Monera, o Protista, o Fungi, o Plant e o Animalia.
Na verdade, cientista, essa aula é muito importante, já que ela vai dar base para vocês entenderem o porquê que nós iremos estudar os reinos nas próximas aulas. Desde já, muito obrigado, agradeço aí a observação de vocês, cientistas. Qualquer dúvida aí, posta aí nos comentários. Obrigado mesmo, tá? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal para dar uma força aí para nossa biblioteca digital ter mais valor aí e mais peso, né? Muito obrigado mesmo, grandes cientistas. Se cuidem!